Se depois desse vídeo você continuar usando Promise no Angular, você vai se ver comigo, na moral. Vamos descobrir nesse vídeo por que não se usa Promise no Angular, por que isso não é uma boa prática. Bora pro vídeo. Qual é, rapaziada? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí que eu falei na intro. Por que a gente vai usar Observable e nunca mais vai colocar uma Promise no nosso código? Então é isso aí que a gente vai ver hoje, né? Então basicamente vou contar aqui como é que começou o assunto aqui desse vídeo. Na verdade, começou quando eu comecei a programar em Angular, né? Eu sou uma das pessoas que começou a programar no framework sem ter tempo de estudar, né? Então, em 2017, ali, quando eu comecei a programar para o Angular, eu comecei da maneira errada, né? Eu converti todos os observables para Promise e fui tentar ser feliz. E aí, alguns meses depois, estudando um pouco mais sobre, descobri que eu estava totalmente equivocado. Então, fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Refatorei o projeto inteiro, ranquei as promises, voltei para o Observable, aprendi mais sobre o RxJS e aqui estou eu sendo feliz desde então. Mas assim, basicamente o que estava acontecendo? Eu estava ali na internet discutindo como qualquer pessoa, né, de bom caráter faz, né? Estava numa discussão ali extremamente saudável, onde saiu alguns xingamentos. E assim, eu já estava para trazer esse vídeo para cá, né? Só que aí estava ali discutindo e apontei que, por exemplo, quando você faz uso de Promise no Angular, significa que você não é um dev Angular avançado, você ainda está trabalhando no Angular, só que de maneira meio amadora, tá ligado? E aí, por que eu estava argumentando isso, né? Eu não falei só isso na discussão, obviamente, né? Bom, tudo começou ali quando uma pessoa iniciante, né, disse que ingressou num projeto e aí ela achou um comportamento um tanto quanto estranho, que foi chegar lá e se deparar com um código mais ou menos assim. Opa, assim. Basicamente, né, aqui nesse código é a parte interna de uma classe base, né, uma service base, que já faz aqui esse negócio horrível, que é converter tudo para Promise. Vocês estão ligados? Todas as requisições da aplicação lá que ele está trabalhando, né, que esse iniciante chegou, está sendo convertida para Promise. E assim, isso aqui é absurdo em todos os níveis, né? Meu olho já começou a tremer, tá ligado? Porra, já fiquei maluco já. Caralho, como assim, mano? Porque tinha gente, de fato, defendendo que não tinha problema um negócio desse. E aí tem gente que tava dizendo que, pô, é normal fazer um código desse? Me desculpa, mas normal não é. Aí eu até comentei na discussão que, por exemplo, isso aí é uma clara demonstração de que alguém que não conhece o framework está trabalhando com ele. O que às vezes pode acontecer por vários motivos, seja ou a pessoa não teve tempo de estudar, né? Às vezes chega aquelas demandas, você tem que começar o projeto X com o framework X. Enfim, é isso aí. Você nunca mexeu, o problema é seu. Você só tem que começar a entregar, o prazo é esse. Então, assim, é normal que você faça projetos que, não vai estar na melhor prática de primeira. Você vai ter que ir refatorando ali ao longo do tempo. Show de bola. Ou, às vezes, simplesmente, as pessoas não querem estudar. Também tem o caso. A pessoa trabalha há 3 anos com Angular e nunca usei RxJS. Enfim, isso aí é uma coisa meio absurda. Não tem como você trabalhar com. Você mexe com, que é diferente de trabalhar com. Mexer com, qualquer um mexe, tá ligado? Trabalhar, e você precisa estudar um pouquinho, precisa ver quais são as melhores práticas e tudo mais, enfim. Esse foi o meu ponto de argumentação, o que causou uma grande treta. E assim, como eu falei para vocês aqui no começo, eu falo até por experiência própria. Eu, quando não sabia nada do Angular, eu taquei Promise para tudo que era lado, que é um comportamento normal, é esperado. Quando você não entende ainda como funciona o framework, você sai tacando Promise para tudo que é lado. Normal, zero crítica nesse ponto, porque é um comportamento que acontece caso você não tenha tempo para estudar. E aí, mané, aí aconteceu uma coisa engraçada, assim, que eu fui chamado de radical por estar defendendo o correto, tá ligado? Eu fui chamado de radical por falar que não se pode, não se deve, não se pode mesmo, tá ligado? Não pode usar amplamente Promise no Angular. Até, sei lá, enfim, a gente vai estar discutindo aqui, vocês vão entender sobre, né? Por que não se deve, mas enfim. Tava lá na discussão de boa. E aí eu fui chamado de radical, cara, de radical. Pô, radical é sacanagem. Aí eu tava trocando ideia com uns amigos meus, e olha o que esses filhos da puta fizeram. Eu sendo radical, na verdade, é isso aqui, ó. Fábio radical, é isso aí.
Olha que desgraçados, cara. Os caras não valem um centavo, velho. Que porra é essa? Meu Deus, cara. Aí isso virou figurinha no WhatsApp, cara. Só porque eu resolvi fazer o que toda pessoa que tem saúde mental faz, porque é discutir na internet. Não, e aí, para encerrar a discussão, né, foi até engraçado que meteram para cima de mim que eu tinha que ler a documentação do Angular, porque eu estava falando era radical demais, que eu deveria ler a documentação para eu aprender como é que usa o framework, porque o que eu estava falando estava fora da realidade, que não sei o quê. Pô, mandaram euzinho ler a documentação. Pá, qual é, mano? Na moral, tu meteu essa mesmo, cara? Pô, pra cima de mim, velho. Ah, eu vou mostrar pra vocês o que a documentação do Angular fala sobre o uso de promise, de observe e tudo mais pra frente. Agora vamos começar o vídeo de fato. Essa introdução aqui é só pra vocês entenderem com que energia eu chego aqui nesse vídeo, entendeu? Só para isso, só uma leve introdução. Agora vamos pro vídeo de fato. Então agora vamos aí finalmente pro assunto do vídeo, né? Então vamos começar, né? O que é ali um observer? Por que a gente tem que usar observer no lugar de promise ali no Angular? Tipo, que desgraça é essa que o pessoal tanto fala, né? Caso você não saiba o que é. Para dar um pouco de contexto, vale a gente lembrar ali que as promises elas chegaram no ES 2015. E assim, guardem o ano porque esse ano 2015 vai ser importante mais para frente do vídeo, né? Então elas vieram ali na ES 2015, né, que é a chamada ali de ES6, trouxe várias coisas bacanas. As promises em si chegaram de maneira maravilhosa, elas resolviam de fato um problema seríssimo que a gente tinha ao desenvolver projetos de front-end, que era o callback hell. Então, quando para trabalhar com código assíncrono, as promises ajudaram demais, demais. E aí, basicamente, da ES6 em diante, a gente consegue ver os dados no JavaScript representados mais ou menos dessa maneira aqui. Esse quadro aqui é um quadro que o William Grasel costuma usar na palestra dele de reatividade, né? E é um quadro que, assim, eu acho sensacional para entender, basicamente, como é que funciona, né, os dados aqui no JavaScript, né? Basicamente, quando a gente precisa de um dado único, né, e ele é síncrono, a gente usa aqui um objeto. Quando é um dado síncrono e é múltiplo, a gente tem um array ali, show de bola, né? Quando a gente tem um dado único e é assíncrono, a gente usa promise. E quando é um dado múltiplo e também é assíncrono, um observable. E aí que vem o pulo do gato do observable. O observable, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que simplesmente quando a gente olha para esse gráfico aqui, né, a gente pode simplesmente ver que ele pode se encaixar em tudo. Ele consegue tomar tudo do gráfico. É até um equívoco comum assim de alguns artigos que falam da diferença entre promise e observable, falar que assim, se for uma chamada HTTP única, você pode usar promise, porque como é assíncrono e é único, a promise serve. Mas não, o observable ele funciona tão bem para uma chamada HTTP única também. Mas enfim, a gente vai entrar mais em detalhes aí mais para frente. Então, tipo assim, só para vocês entenderem que o observer ele consegue pegar todo o quadrante de dados aí, né, que a gente tem no JavaScript da web. E aí, a gente volta de novo para um pouquinho de história. Vocês lembram que eu falei para vocês? As promises chegaram na ES 2015, a tal da ES6. Eu pedi para vocês gravarem isso porque a gente precisa entender ali um pouco do contexto histórico que está envolvido no time do Angular pegar e adotar o padrão Observer no framework, em vez de continuar a usar promises igual todos os outros estavam fazendo. Então, a ES 2015 ela veio para resolver um problema ali de mais de 10 anos de defasagem que o JavaScript tinha. Um dos problemas é que
a gente, quando ia consumir dados assíncronos na época, a gente tinha que ficar criando ali um monte de callback, né? Que tinha aquele apelido que eu comentei, que eram as callback hells e tudo mais. Então você imagina que a promise já era uma necessidade antiga do JavaScript, né? Assim como algumas outras coisas que chegaram na ES6. Se você quiser saber mais sobre como é que era programar antes da ES6 e como é que é programar dali para frente, você pode pedir um vídeo aqui nos comentários. Então, basicamente, né, quando ela chegou ali, né, na ES 2015, o que acontece é que estava 10 anos atrasada, né, já tinha essa necessidade há bastante tempo, e quando ela chegou, finalmente estava rolando ali uma revolução na web, né? As aplicações estavam se tornando cada vez mais complexas, né? Cada coisa que acontece numa aplicação é considerado um stream de dados. Assim, começou a ficar muito evidente que as ações do usuário na tela, as requisições que aconteciam de tempos em tempos, ou então que aconteciam de maneira encadeada, tudo ali passava a se tornar meio que um stream de dados. Um stream de dados é igual ali quando a gente tem um videozinho que está baixando parte por parte. Aquilo ali é um stream, a Netflix, do YouTube, enfim, é um stream de dados. Tudo na web estava seguindo esse conceito, como se a gente tivesse pequenas partes de interação acontecendo a qualquer lugar da aplicação. E aí foi exatamente em 2015, 2016 mais ou menos, e começou-se a discutir isso de maneira um pouco mais ampla, né? De que a web estava nessa tendência de que tudo seria um stream de dados. E aí, como é que a gente sabe que isso estava acontecendo ali na época, né? Bom, quem é mais antigo aí consegue acompanhar, né, algumas discussões que estavam acontecendo. A gente tem, por exemplo, esse carinha aqui, né, pô, engraçadinho aqui, ele é um engenheiro do Google Chrome, né, enfim. E aqui esse é um artigo que ele trouxe logo ali, né, no começo de 2016, sobre seu ano das strings na web, né? Então, já tinha começado essa discussão, esse artigo aqui, ele é bem legal, vou deixar aí no link da descrição, mas, por exemplo, já é um artigo que estava discutindo amplamente sobre tudo na web se tornar uma string, né? E aí, é tudo como eu comentei, né? Tudo agora pode ser um stream de dados, né? As ações do usuário, os eventos do sistema, o estado da aplicação, validação das regras de negócio, qualquer outra fonte de dados, assíncrono ou não, tudo pode passar a ser um stream. Tá tudo encadeado ali como stream. Tipo, por exemplo, a digitação no input que pode gerar requisição para validar aquele dado digitado. Até a necessidade de mandar dados para um state global da aplicação baseado num clique do usuário, enfim, qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa hoje pode ser um stream de dados, porque a nossa web, ela se tornou muito interativa, né? Cada vez mais o nosso front-end é totalmente interativo. Então, para gerenciar, para ficar fácil de lidar com toda essa complexidade que surgiu, né? Basicamente, a gente costuma usar no Angular o padrão Observer. E aí, assim, então, o Angular ele é um framework que ele foi lançado ali em 2016, começou a ser desenvolvido ali no finalzinho de 2015, quando foi para o meio final de 2016, mais ou menos, ele foi lançado. E aí ele meio que já absorveu essa necessidade que a web estava nos trazendo nova. Então, assim, quando ele foi colocado para o público, ele já nasceu totalmente reativo, baseado no padrão Observer. É por isso que tudo no Angular são observables. O HTTP, o router, os guards, tudo nele você vai ter retornos de stream, porque você pode encadear essa série de coisas e trabalhar com elas de maneira totalmente reativa. É o padrão ali, Observer, sendo aplicado em tudo que o framework toca, basicamente. Então, quando você pega ali Promise, né, você meio que está preso numa solução do passado, tá ligado? Você está preso numa coisa que foi feita para atender necessidade de 10 anos atrás. Na verdade, um pouco mais de 10 anos atrás, que a web tinha. De fato, quando chegou e ainda não tinha o amplo uso dos observables do RxJS, foi divisor de águas. Mas hoje, insistir nas promises
é ficar preso numa solução que resolve problemas do passado, porque hoje as necessidades da web mudaram novamente. Então, os observables chegaram muito nessa nova onda das necessidades do usuário das aplicações web. Eu acho que ficou bem claro, né, que usar promises, ao invés de usar observables, é ficar preso no passado, é desenvolver no Angular de maneira amadora, é não aproveitar o core que o framework foi construído. Ele foi feito para ser usado com observables em tudo no framework, em tudo. Desde o seu sistema de roteamento até o seu sistema de requisições HTTP. É tudo observable. Ele é fortemente baseado nesse conceito. Então, toda vez que você fica com promises, além de você estar preso numa demanda do passado da web e deixar de se atentar para a necessidade de tratar tudo como stream, você simplesmente não está aproveitando o que há de melhor no framework. Então, basicamente, acho que é isso, assim, dessa parte, né? E aí, voltando para a discussão, né, que eu tive lá, né, na internet, falaram que era para eu ler a documentação, né? Caraca, né? A gente lembra desse ponto? Falaram que era para eu ler a documentação. E aí eu vou mostrar para vocês o que a documentação diz. Basicamente, eu tenho aqui a documentação do Angular, olha que maravilha! Aqui tem uma parte, né, esse trecho aqui da documentação específico, ela explica quase tudo que você pode fazer com os observables no Angular, né? Então aqui você pode transmitir dados entre os componentes, aqui você pode fazer as requisições HTTP, ela fala os benefícios, você pode usar o async pipe para se desinscrever os observables, você pode usar o router com observables, enfim, pode usar formulários, enfim, ele dá vários exemplos aqui de que você pode fazer com observables. Aí você vai falar, Fábio, mas o cara falou que na documentação não estava proibindo promise, que não sei o quê. Isso aí só está mostrando como é que usa o observable. Aí eu falei, pô, de fato, mas eu já vi com especificidade na documentação esculachando as promises. E aí o que a gente tem na documentação também? A gente tem literalmente uma seção inteira para comparar o uso de observable com outras técnicas, que é basicamente usar promises ou, sei lá, arrays, né? Lembra lá do quadrantezinho? Que o observable ele pega tudo daquele quadrante, variável, array, promise. Então, o observable ele é poderoso para tudo. Então, aqui a equipe do Angular está comparando até o uso de array, de promise, né? Então, basicamente, tem uma seção inteira, depois vocês podem ler, que simplesmente esculacha, né, comparando o uso de observable com o de promise, os prós e contras aqui. Enfim, eu vou deixar o link para vocês lerem também, não ficar só no que eu estou falando, mas simplesmente o observable esculacha a promise de maneira absurda, né? Aí, como eu comentei, tem até outras comparações aqui, por exemplo, com eventos do DOM também, que você pode usar o RxJS para captar, em vez de captar diretamente os eventos do DOM. Compara aqui com os arrays, como eu comentei, e vocês vão ver que sempre usar promise é melhor no contexto do Angular, né? Bom, e agora eu vou finalizar até com o meu fundo aqui sendo essa documentação maravilhosa, né? Eu vou conversar com vocês mais um pouco para meio que dar outros argumentos aqui de por que observables e não promise. Bom, então vamos lá, só para finalizar aqui, né, alguns argumentos aí, né, a favor dos observables no Angular e contra as promises. Acabou o promise aqui nesse canal. Então, vamos lá para o argumento 1. As promises, elas não fornecem a série de operadores que o RxJS oferece ali para usar com os observables. Então isso deixa muito mais difícil você tratar erros, concatenar fluxos, você fazer qualquer coisa com os dados que são emitidos por uma promise. Quando você não tem esses operadores, fica muito mais difícil, né, você fazer esse tratamento de dados, qualquer coisa que seja, com os fluxos. É tipo tu contratar o Messi pro teu time e colocar ele para jogar no gol, porra. Não vai servir de nada. O cara é um anão. Então, sim, o primeiro argumento é esse. Você não tem ali uma série de operadores que o RxJS traz. E só disso já mata muito o diferencial de estar utilizando o Angular. Argumento número 2.
As promises elas só podem ser resolvidas ou rejeitadas uma vez. Os observos não, eles estão ali pau para toda obra. Enquanto tu não quiser que ele seja descartado, né, ele está ali. Né? Então está ali pronto para múltiplos dados ou para um dado só, você programa como você quiser. Já a promise não, se você quiser múltiplos dados, foda-se, ela não consegue te atender. Então é uma grande desvantagem, né, comparado com o observo. Então, argumento número 2, as promises simplesmente, né, só funcionam uma vez, igual a gente viu lá no quadrante. Argumento número 3, as promises não têm suporte para cancelamento, né? Pelo menos não nativamente. Se você instalar umas libs obscuras, mas eu acho que você não quer isso. Enfim, enquanto os observos, eles podem ser cancelados usando ali o unsubscribe, o take until, o complete, uma série aí de operadores que você pode fazer uma lógica específica e eles vão ser simplesmente cancelados. Então, se a promise está ali executando, você não tem como dizer para ela, meu filho, para de fazer essa requisição HTTP, eu não quero mais. Se você está ali ouvindo dados do usuário, você não consegue fazer ela parar de ouvir enquanto não chegar o dado do usuário. Então, pô, veja que, cara, perde muito, né? É igual como eu comentei no motivo número 2. É simplesmente muito superior ao uso de observos, porque a promise não tem cancelamento. Simplesmente isso. Você quer usar um negócio que não cancela? Motivo que eu não lembro mais o número e eu acho que é o 4. Então, as promises ali, como a gente viu antes, né, ela só emite um valor. Ela é rejeitada ou resolvida. Enfim, é isso que ela tem para hoje. E aí, os observos não. Ele pode ali, né, tá emitindo valor vários ali ao longo do tempo. Pode emitir vários. Você é muito feliz com o observo. Então, ali, digamos que você precisa reagir a eventos assíncronos, né, de maneira contínua, como, por exemplo, monitorar o progresso de um download, né? Você nunca fez ali aquela progress bar, tá ligado? Pô, é muito, muito fácil quando você está usando o observo. É muito fácil, porque ele está ali monitorando de maneira contínua o progresso do download ou do upload, enfim. É uma das vantagens aí de usar o observo e um dos motivos que você não deve usar promise. Ela só serve para emitir um único valor. Você não é feliz com elas. Outro motivo que eu não lembro mais o número e eu acho que é o 5. Talvez esteja errado, mas eu acho que é o 5. Então, vamos lá. As promises, elas são um pouco mais... Um pouco não, é difícil pra caralho debugar uma promise quando você está na aplicação complexa. Você não sabe de onde está vindo o quê, você já se perdeu, você não consegue mais debugar. Então, os observos ali, eles são muito mais fáceis de debugar. Eles têm até um operador que serve ali como facilitador de depuração, que é o TAP, né? TAP, ele serve justamente para você colocar ali um console.log, fazer qualquer coisa, porque ele é um dos poucos operadores que não tem retorno, né? Ele não modifica nada no fluxo do observo. Então, geralmente o pessoal usa muito ele para debugar. Então, se você quer ficar muito feliz debugando, você usa observo, meu filho. Porque usando promise, você sabe, né? Você não vai ter, né, como saber o que está acontecendo ali naquele fluxo de dados. É só ali dentro do DEM, ou então dentro do cat, acabou. Você não sabe o que rolou ali no meio do caminho, enfim. É meio triste. Motivo número que eu não lembro qual, e eu acho que é o 6. Então, basicamente, né, as promises elas deixam também ali um pouco mais difícil a tarefa de tratar erros, né? Você tem ali o famigerado then, tem o cat e tem o finally, né, basicamente. E aí, quando você quer tratar erro, você tem que ficar colocando ali um monte de if dentro do cat, ou então dentro do finally ali, enfim. É uma maneira meio zoadinha de tratar erros, né? Você acaba fazendo ali uma programação imperativa dentro da promise, que é assíncrona, enfim, é um negócio meio desagradável. Já os observos, ele tem ali o método catErro. Na verdade, ele tem até algumas outras maneiras de tratar erro, né? Tem o retry, caso você queira refazer a requisição, por exemplo, algumas vezes. Você sabe que aquele teu serviçozinho cai direto. Aí tu bota ali umas 3 vezes para repetir, pá, sucesso. Enfim, tem vários operadores ali para a gente tratar erro que deixa muito mais refinada a lógica do que a gente conseguiria fazer numa promise. Motivo que eu não lembro mais e eu acho que é o 7. Eu espero que esteja certo, papo reto. Então é basicamente uma coisa que assim, eu acho meio grave quando a gente está usando promise, é que quando a gente vai encadear ali chamadas de .den, tá ligado? O que você faz ali dentro modifica a resposta do servidor, tá ligado? A referência mesmo, a variável lá, a referência dela
simplesmente alterada. Se você tiver recebido um data que tem ali algumas propriedades e alterar uma daquelas propriedades que vem dentro, simplesmente vai ser alterado na referência, tá ligado? Você não vai conhecer mais o objeto original. Isso é absurdo. Para isso gerar bug é uma das coisas mais fáceis que tem. Então, com o Observable, você não tem esse comportamento, porque o Observable, ele trabalha ali com o conceito de mutabilidade. Você vai gerar ali um novo valor para o Observable. Se você, por um acaso, precisar do valor do servidor, ele vai estar lá, guardadinho na referência dele, é específico, tá ligado? Então, esse aqui é um dos principais motivos para não ficar usando promise em projetos de Angular, porque não é legal, é perigoso, gerador de bugs. Eu até aconselho dar uma lida sobre mutabilidade. Fazendo já um jabá, tem um artigo que eu traduzi lá no meu blog que fala justamente sobre mutabilidade em aplicações Angular. Tem uma palestra no YouTube também do Fernando Dachuca, da 2K, enfim. Ele falou uma vez que o nome dele era Dachuca, alguma coisa assim. Enfim, que fala sobre mutabilidade, uma palestra muito boa. Vou colocar nos comentários aí, ou na descrição do vídeo, enfim. É muito legal, recomendo que assista, porque quando você entende mutabilidade, o teu patamar como desenvolvedor vai ser alterado, vai para cima. Igual o Mengão aqui. Outro patamar. Outro motivo aqui, outro argumento aqui. As promises não deixam a gente refazer requisições. Simplesmente as requisições que falharam, foda-se. Tu não consegue refazer de maneira inteligente. Como eu comentei mais em cima, a gente pode usar o operador retry e fazer quantas vezes a gente quiser. Se eu sei que aquela API costuma falhar com frequência e eu quero só considerar como falha depois de ter tentado umas 3 vezes, observa o meu poço e eu sou muito feliz, cara. Caraca, é muito bom. O lixo da promise não deixa. Você vai ter que fazer outra chamada, fazer um código de if, falhou, não sei o que, pá. Muito merda. Então, com observa, só bota o retry ali dentro do pipe e você é muito feliz. Bom, basicamente assim, esses são alguns dos problemas aí de usar promises e não observos. Aí você vai estar se perguntando, mas Fábio, é proibido usar promises no Angular? Não, sacanagem. Assim, sendo bem sincero aqui, vamos trocar uma ideia aqui, tô aqui do teu lado. Não precisa, cara, você usar promise. Caso você não esteja conseguindo tempo para estudar, você pegou aquele projeto desgraçado que você tem que entregar e você sabe que você não vai ter tempo para estudar o framework, você pode usar simplesmente puro, como se fosse uma promise. Você vai usar o subscribe, que é como se fosse o den, e tem o catch ali também, para o erro, que no caso é o erro do observable. Enfim, é bem tranquilo, cara. Aí você, quando tiver tempo, você estuda e entende. Né? Provavelmente vai ter algum vídeo nesse canal explicando mais a fundo como é que usa. Isso aqui é só uma questão teórica para a galera parar de ficar defendendo promise a internet como se fosse legal, porque não é legal. Não é legal ficar usando promise. Então, eu vou terminar esse vídeo com essa imagem aqui do meu radicalismo anti-promise. Né? Não existe motivo nenhum para você usar promise no seu projeto. Você pode usar observable e ser feliz, tá ligado? Você pode ser feliz, só depende de você. Eu acho que basicamente esses foram os motivos aí teóricos, né, de por que deve usar observable em vez de promise. E aí eu vou até entrar em detalhes mais para frente aqui no canal, né, mostrar em projetos a aplicação da promise. E eu coloquei aqui várias referências, vai ter vários links aqui na descrição que você vai poder consultar. Tem um artigo que o Christian, que participa das nossas lives, escreveu sobre observos, que eu vou deixar aqui, que ele coloca uns cenários bem do mundo real, assim, para falar dos observos, né? E acho que é muito bacana, assim, para quem está começando, enfim, para quem quer avançar um pouco mais no Angular. E eu acho que basicamente era isso, galera. Então, por favor, depois desse vídeo, você não vai continuar aí me deixando triste usando promise no projeto, vai? Você vai ter coragem? Então, basicamente, o que eu tinha para falar é isso. Se inscreva no canal. Eu vou colocar minhas redes sociais também aqui na descrição. Talvez eu coloque aqui durante o vídeo também, não sei se eu já coloquei, enfim, talvez eu tenha colocado. E é basicamente isso, galera. Conto com vocês no próximo vídeo. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Talvez possa ter ficado uma merda, mas na minha cabeça estava legal.
Qualquer coisa eu refaço, porque é um assunto muito importante. E é isso aí.